Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu marido é uma praga, minha mulher é uma peste. Colossenses 3, a partir do versículo 18. Vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos amai a vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Pai, obrigado por esse tempo que nós vamos passar juntos ao redor da palavra de Deus. Peço ao Pai que nada nos atrapalhe neste momento, que Deus tire de todos nós qualquer desconforto físico, qualquer distração emocional, que Deus realmente nos ajude a prestarmos atenção no que a Tua palavra nos ensina, nos transmite, para que ela possa, ó Pai, penetrar nossos pensamentos, nossos sentimentos, e ela possa fazer, ó Deus, uma grande transformação em nossas vidas. Os nossos lares necessitam do poder de Deus, da presença de Deus, e nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar com a sua presença. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Quantos maridos e esposas nós temos aqui nesta manhã? Se coloque em pé, por favor. Maridos e esposas. Você percebeu o versículo 25? Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. O seu lar não é melhor do que o lar do vizinho. E tudo que você plantar como marido, como esposa, a Bíblia diz que você vai colher. Não há acepção de pessoas. Então vamos proteger o nosso lar. Podem se assentar. Infelizmente, os casamentos estão se desmoronando. Não só entre os incrédulos, mas também entre nós, chamados de evangélicos. As razões são variadas, e as razões não são as mesmas, nem para os homens e nem para as mulheres. As razões que levam os homens a se separarem, não são as mesmas razões que levam as mulheres a se separarem. O Dr. Luiz Knell, especialista em direito da família, destacou para nós as 5 maiores causas do divórcio para os homens e as 5 maiores causas do divórcio para as mulheres. Para os homens, veja quais são as 5 causas. A primeira de todas, infelizmente, é o relacionamento extraconjugal. O homem continua sendo mais infiel que a mulher, o homem continua sendo mais imoral. A segunda razão é o desgaste no relacionamento, é a falta de respeito entre o casal que leva o homem a se separar. A terceira maior causa, problemas de relacionamento com a família do cônjuge, dificuldade, com os pais da esposa. Em quarto lugar, é a falta de dinheiro.
Eu acho isso aqui interessante, porque há 25 anos, quando eu iniciei no ministério, o dinheiro era a causa número 1. Finanças era a causa número 1 da separação entre os casais. E agora, no caso do homem, tornou-se a quarta questão mais importante. E a quinta, problema de relacionamento com os filhos. Então essas são as 5 maiores causas que levam os homens a se separarem de suas esposas. E para as mulheres, quais são as 5 maiores causas? A primeira de todas, desgaste no relacionamento. As mulheres sofrem mais emocionalmente. O impacto emocional é sempre maior em cima da mulher do que em cima do homem. E aquele desgaste no relacionamento, a falta de respeito, do marido para com a esposa, faz com que ela muitas vezes prefira a separação. O segundo maior problema é problemas de relacionamento com a família do cônjuge. É a interferência da mãe ou do próprio pai do marido, a interferência da família do esposo na vida dela. Terceiro, problemas de relacionamento com os filhos, porque a esposa passa mais tempo com os filhos. Quarto, para a mulher, bem como para o homem, falta de dinheiro. E por último, no caso da mulher, relacionamento extraconjugal. Então a mulher continua ainda sendo mais fiel que o homem. Para os especialistas, que não são evangélicos, não são bíblicos, nem sequer conservadores, eles são apenas profissionais da área, os casais deveriam sempre buscar a reconciliação, pois a separação deixará sequelas em todos os envolvidos. Então, o próprio mundo lá fora já diz que o melhor remédio é a reconciliação e jamais a separação. Você não acha isso interessante? Não somos nós, bíblicos, dizendo isso, mas o próprio mundo lá fora reconhece que reconciliação é a melhor opção de um casal. A palavra de Deus ensina como 2 pecadores, porque é isso que nós somos, dentro do lar, 2 pecadores, sendo um homem e uma mulher, podem conviver juntos, sem atritos, sem conflitos e principalmente sem o divórcio. Tudo se resume numa palavrinha que se chama gratidão. Tudo se resume nesta palavrinha, nesta virtude que se chama gratidão. Quando o ser humano deixa de ser grato pelo outro, já não há mais esperança para aquele relacionamento, não há mais esperança para aquela pessoa. Você e eu podemos ajudar o homicida, podemos ajudar um ladrão, podemos ajudar até um adúltero, mas jamais conseguiremos ajudar uma pessoa ingrata, que não sente nenhum tipo de consideração pelo que você já fez, ou pelo que você esteja fazendo por ela. Meus pais ficaram separados por 9 anos, mas eles reataram, e o reatamento deles só foi possível, só aconteceu, porque meu pai nunca deixou de ser grato pelo que minha mãe havia feito por ele, e vice-versa, ela também nunca deixou de ser grata. Eles tinham muitos problemas, eles tinham muitos defeitos, mas só conseguiram passar por cima de todos os defeitos, porque se lembraram das coisas boas também, que sucederam entre eles, e que fizeram um pelo outro ao longo dos anos. Como cada membro do lar pode demonstrar gratidão nesta manhã? O que a Bíblia apresenta parece muito simples, parece algo assim inacreditável, de tão fácil, mas na verdade é muito difícil. É muito difícil porque
exige espiritualidade, exige humildade. E tudo aquilo que exige humildade da nossa parte é difícil, não é, irmãos? Mas veja só o que a Bíblia propõe para o casamento. Primeiro, a esposa precisa ser fiel a quem? Não é interessante isso? Na passagem de Efésios, a esposa precisa ser fiel ao marido. Mas aqui em Colossenses, a esposa precisa ser fiel a quem? A Jesus Cristo. E em seguida ensina que o marido precisa ser fiel a quem? A esposa. Lá em Efésios, a esposa ao marido, o marido a Cristo. Aqui é o inverso. Sabe por quê? Porque se tratando de família, a ordem dos fatores não altera o produto. Amém, irmãos? Sendo a mulher fiel ao marido, a Jesus Cristo, sendo o marido fiel à esposa, a Jesus Cristo, o resultado será o mesmo: bênçãos de Deus, bênçãos do Senhor. Agora, o que não muda é o terceiro ponto: os filhos precisam ser fiéis aos pais. E quando isso ocorre dentro de uma casa, dentro de um lar, aquela família será abençoada por Deus. Vejamos em primeiro lugar a fidelidade da esposa. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Só que na hora do pânico, a esposa só pensa na parte do versículo que diz: estáis sujeita, estáis sujeita. Soa mal, né? Estáis sujeita. Mas a parte mais importante do versículo não é estáis sujeita, mas quando diz como convém ao Senhor. Essa é a parte mais importante do ensinamento, como convém a Cristo. Algumas pessoas usam a Bíblia de acordo com a vontade delas, de acordo com a conveniência. Aí elas tiram os ensinamentos que interessam e rejeitam os ensinamentos que não interessam. Eu gostei da resposta que uma esposa deu para o seu marido machista. Sabe, aquele marido machão, machista, autoritário. Ele disse para a esposa: a Bíblia diz que a mulher precisa se sujeitar ao homem, porque o homem é o cabeça da mulher. Mas ela sabiamente respondeu: e você sabe por que o homem é o cabeça da mulher? Porque a mulher é o pescoço da cabeça, e a cabeça não pode se movimentar sem o pescoço. Amém, irmãos? Exatamente isso. A mulher, ela não foi tirada dos pés de Adão para ser pisada em cima, ela foi tirada do lado, da costela, para ser uma ajudadora, para ser uma auxiliar idônea, para ser honrada, para ser bem tratada e bem cuidada. Jesus disse para os fariseus, e eu quero dizer agora para os casais: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é clara sobre o casamento, ela é clara sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Primeiro, o que significa? Estais sujeita. Sabe o que significa isso? É se colocar debaixo do cuidado e da proteção de um único homem. Colocar-se debaixo do cuidado e da proteção de um único homem, não mais de 2 homens, muito menos de 3 homens, como acontece nos dias de hoje. Hoje em dia as mulheres estão confusas, elas não sabem mais se elas vivem para agradar ao marido, ou se elas vivem para agradar ao pai, ou se elas vivem para agradar até ao pastor, ou se elas vivem para agradar um dos filhos. E a Bíblia resolve essa confusão lhe dizendo isso: você só precisa agradar ao seu marido. Amém? Você não precisa agradar mais a nenhum outro homem. Você precisa agradar somente ao seu marido,
Paulo disse a vossos próprios maridos, para mostrar que a mulher agora não tem mais que agradar ao pai, ela não tem que agradar a todos os homens, como ela tinha que fazer no passado, como ela tinha que fazer naquela época, numa sociedade onde a mulher não era devidamente valorizada. O marido também precisa agradar a esposa. O marido também não pode querer agradar a outras mulheres. Ele precisa agradar a uma única mulher, que é a esposa dele. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 7,33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Então o marido também vive para agradar a esposa. Portanto, podemos dizer nesta manhã, irmãos, com toda certeza, sujeição não é posicionamento. Sujeição não é você se colocando abaixo do marido, mas sujeição é uma atitude. A atitude da esposa para com o esposo tem que ser diferente da atitude dela para com outros homens. Simplesmente isso. Conheci uma jovem senhora com as marcas do sofrimento no rosto, na vida dela. Ela me disse que seu marido era viciado, era alcoólatra, e que as consequências daquele vício estavam destruindo a família, mas que ela não iria jamais desistir dele. Eu perguntei: por que você não vai desistir desse marido que está apenas lhe dando prejuízo financeiro, material, emocional e até físico? E ela, que nem evangélica é, me deu esta resposta: pastor, há muitas coisas boas em meu marido, eu não posso me esquecer delas. Sabe o que isso se chama? Gratidão. Amém, irmãos? Gratidão. Por isso que quando a gratidão morre no altar do coração de uma esposa ou de um esposo, já não há mais esperança para aquele casamento, porque este casal passa a olhar e passa a magnificar somente os problemas, e se esquecem das bênçãos, que são muitas, e na maioria das vezes maiores que os problemas. A esposa só consegue se sujeitar ao marido se ela conseguir ser grata a ele. Sabendo disso, Jesus, sabendo que nós somos ingratos por natureza, ele ordenou a Santa Ceia. Ele sabia que se nós não observássemos a Santa Ceia, nós iríamos nos esquecer do que ele fez por nós. Nós iríamos nos esquecer do seu sofrimento, da sua morte, do seu sepultamento pelos nossos pecados, porque nós somos ingratos por natureza. Se você me permite dizer isso, nossa igreja estaria lotada nesta manhã, se não fosse pelo pecado da ingratidão. As pessoas que foram abençoadas, edificadas, alicerçadas, as pessoas que foram ajudadas através do ministério desta igreja, perderam todo o senso de gratidão, e foram para outras, até boas igrejas, mas que jamais sofreram por elas, que jamais choraram por elas, que jamais se dedicaram a elas, mas por falta de gratidão, não foi difícil sair da igreja e procurar outro local. Isso acontece no âmago do casamento, isso acontece no âmago do emprego, do trabalho. A Bíblia diz que os homens dos últimos dias seriam ingratos. Esta é uma marca violenta dos últimos tempos. Ingratidão nos leva a fazer decisões irracionais, sem considerarmos a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas.
E os casais estão deixando de ser gratos um ao outro e por isso se separam, como que se aquela pessoa jamais tivera qualquer importância na sua vida. Este princípio da gratidão se aplica à igreja, se aplica à escola, se aplica ao local de trabalho, enfim, tudo que diz respeito à vida. Eu dou graças a Deus que eu estava na universidade, bem novinho, bem jovenzinho, e eu escrevi uma carta para minha avó, que havia me criado por 2 anos. Nós saímos de Goiânia quando eu tinha 8 anos de idade, fomos para Ribeirão Preto, e os primeiros 2 anos em Ribeirão Preto eu morei na casa da minha avó. E eu aprendi em 2 anos o que eu não havia aprendido em 8 anos, né? Eu tinha uma avó rígida, as orelhas são grandes de tanto ela ter puxado. Mesmo que eu me comportasse e não fizesse nada de errado, eu tinha que apanhar pelo menos uma vez por semana. Era a tradição, né? Mas aquela avó me colocou no prumo. Ela me ensinou a lavar roupas, ela me ensinou a limpar casa, ela me ensinou a lavar pratos, ela me ensinou a trabalhar, ela me ensinou a ter horário para dormir e para acordar. Ela era uma sargentona. Depois de muitos anos eu me dei por conta, e ela era muito católica, temente a Deus, honesta, me levava à missa, fazia questão que eu observasse os rituais da lei. Muitos anos depois eu reconheci a importância daquela avó na minha vida, e escrevi uma senhora carta, agradecendo a influência que ela teve sobre mim. Graças a Deus eu pude ser grato pela minha avó. Eu poderia ter me revoltado, né? Porque ela era muito enérgica, mas eu poderia também ser grato, porque ela foi muito cuidadosa. E assim também é na igreja. Nós temos uns 10% de defeitos, João, mas 90% de acerto. Mas nós temos que tirar os olhos do defeito, porque há muitas coisas boas que superabundam no nosso meio. Isso acontece dentro da nossa própria casa, dentro do nosso lar. Você olha para esse marido, ele tem os seus defeitos, joga a roupa no chão, ele ronca à noite, atrapalha você a dormir, e você poderia reparar muitos erros, muitos problemas para com aquele esposo, mas se você contar as bênçãos, eu lhe garanto, elas serão maiores. Então o que eu mais desejo embutir na vida da nossa igreja é gratidão. Eu quero ter certeza que eu sou grato. Enquanto eu for grato, ninguém precisa ter medo de mim, ou ficar preocupado com alguma atitude errada de minha parte. Mas se a gratidão morrer, acabou o assunto. Aí só Deus para controlar a maldade do nosso coração. O que significa como convém no Senhor? Talvez nesta manhã eu fique só no ponto das mulheres, me perdoem, viu? Não é nada contra as irmãs. Significa que antes de você se sujeitar ao marido, você já se sujeitou a Deus. Ou seja, a esposa não se submete ao marido por causa do marido, porque o marido não merece, mas sim por causa do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo merece. Agora veja que interessante, né? O que Paulo ensinou para o casal em Efésios 5:21. Preste atenção agora, homens. Sujeitando-vos uns aos outros. Talvez nesta manhã o Demar se sujeitou à esposa. Talvez ele tenha dito para ela: não quero ir na igreja, não, estou muito cansado. Ela: levanta, rapaz, pastor Rômulo vai estar lá hoje cedo. E ele se sujeitou e veio à igreja. Amém, irmãos? Nenê, se isso aconteceu,
eu só falei por coincidência, viu? Te prometo que ninguém me contou. Mas não é gostoso quando o casal se sujeita um ao outro? Isso é muito importante, que a esposa participe das decisões do marido e vice-versa. A verdadeira sujeição, então, é aquela que é primeiramente oferecida a Deus e depois aos homens. Veja como funciona. O homem e a mulher se sujeitam a Deus. A mulher se sujeita ao marido. E não deve ser nada difícil se sujeitar ao marido que se sujeita a Deus. Depois, o marido e a esposa se sujeitam um ao outro. Sabe qual é a conclusão? O lar será um lugar de paz e de harmonia. Alguém ontem brincou que na minha casa a dona Raquel é quem manda. Eu disse não, eu sempre falo não. Mas se ela insistir, eu mudo de ideia. Aí ela disse, mas eu não insisto. Eu apenas levo a questão para Deus. Está vendo? Isso é apelação, né? Ela leva para Deus. Porque ela sabe que eu sou sujeito a quem? A Deus. E invariavelmente, Deus vai lá e muda, né? A minha opinião. Então ela acaba sempre ganhando. Um casal de incrédulos, certa vez me procurou. Nós ainda estávamos no prédio alugado. Não tínhamos esta mansão, né, irmãos? E eles eram incrédulos, mas eles estavam tendo problemas seríssimos no casamento. Então, naquela primeira sessão, eu preguei o evangelho. A esposa aceitou a Cristo, pareceu ser sincera, o rapaz não. Então eu dei uma segunda oportunidade, marquei um segundo dia de aconselhamento. Aí ele veio e eu disse para ele, eu não continuo o aconselhamento se você também não aceitar a Cristo, porque eu não sou psicólogo, eu sou pregador da palavra de Deus, e a palavra de Deus só funciona na vida de pessoas que aceitaram a Cristo, que nasceram de novo. Debaixo dessa pressão, né, ele supostamente aceitou a Cristo também. Aí eu comecei a dar aconselhamento, e com o passar do tempo, parecia que eles estavam melhorando. Mas certa noite, 2h da manhã, a mãe da moça me liga desesperada. Pastor, corre aqui, que o fulano está armado e querendo matar a minha filha. Eu disse para ela, a senhora ligou para a pessoa errada, a senhora tem que ligar para a polícia. Isso aí é caso de polícia, chama a polícia agora. Tanto quanto eu saiba, ela nunca chamou a polícia, mas o dito cujo também não matou a esposa. Voltaram no meu escritório, e eu disse para os dois, chega, se vocês querem continuar o aconselhamento, vocês terão que ser batizados, e vocês terão que frequentar assiduamente a igreja. Caso contrário, nós paramos agora o nosso aconselhamento. Tanto a esposa quanto o esposo não aceitaram a minha imposição, preferiram então parar o discipulado, desistir do aconselhamento. Por quê? Não queriam se submeter a Jesus Cristo. Esse é o problema. A esposa não quer se submeter a Cristo, o marido não quer se submeter a Cristo, e por isso não se submetem um ao outro. Mas se fossem sujeitos a Cristo, não teriam problemas de ser sujeito um ao outro. E eu vou dizer mais, hein? Se apenas um deles se sujeitar a Cristo, já é 50% do problema resolvido. Amém, irmãos? Já é 50%. Mas o problema é que a esposa diz, por que só eu? Só eu? Então não. Ou o marido diz a mesma coisa, né? E aí vira aquela celeuma, e que acaba resultando em divórcio. Como cada membro do lar pode demonstrar gratidão? A esposa precisa se sujeitar a Cristo. Em segundo lugar, a fidelidade do marido.
Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Enquanto que o papel da mulher no lar é de atitudes corretas, o papel do homem já é de ações concretas. A mulher vive de atitudes, mas o marido precisa viver de ações. Literalmente, o homem colhe o que ele planta, como marido e como pai. Não é coincidência que a razão número 1 que leva mulheres ao divórcio é justamente a falta de respeito, é o desgaste no relacionamento. Esta já não é a razão número 1 dos homens, é a razão número 2. O homem, ele lida melhor, com o desgaste do relacionamento do que a mulher. Então, um casal sábio, inteligente, irá evitar atritos, conflitos e fricções desnecessárias. Não é à toa que a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, resolva tudo antes de ir para a cama, porque o desgaste no relacionamento é como uma necrose, que aumenta e que se espalha dia após dia, até nos levar à morte. Para evitar as brigas, o que o marido precisa fazer? Ele precisa amar. E há vários tipos de amor, mas o amor designado de Deus para os maridos é o mesmo amor, é o mesmo que Jesus Cristo demonstrou na cruz do Calvário. É fácil ser marido? Não. É o mesmo amor ágape que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. E o que vem a ser este amor? Nós não queremos nos cansar de explicar o amor ágape. É o amor altruísta, que não busca os seus próprios interesses, mas sempre o interesse da pessoa amada. Esposas tratadas assim irão corresponder, e elas irão amar seus maridos. Mas ao invés disso, maridos são egoístas, maridos são avarentos, e maridos são principalmente brutos para com as suas esposas. Meu pastor, que na época media apenas 1,68 m, entrou na casa, eu estava com ele, de um caminhoneiro que media mais de 1,85 m, e nós chegamos lá na hora que aquele homem tinha acabado de agredir a esposa, e o rosto dela estava marcado. Meu pastor entendeu na hora o que havia acontecido, e apesar de baixinho, ele disse para aquele homem: homem que bate mulher não é homem, é um verme. Eu pensei que o verme, quero dizer, o caminhoneiro, iria agredir o meu pastor também, mas ele simplesmente abaixou a cabeça e reconheceu que ele era um verme. Naquela época não tinha a lei Maria da Penha, mas tinha um homem de Deus para dizer a verdade. A missão número 1 do marido é amar a esposa, e a missão número 1 da esposa é respeitar o marido. Não é interessante isso? Claro que ela deve amar o marido também, mas não é a sua missão número 1, é a dele. E além de amá-la, ele precisa ser paciente. Quantos rapazes aqui desejam se casar um dia? Você precisa ser paciente. Você tem que ter a paciência de Jó para estar casado. Olha o que diz a Bíblia: vós maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Paciência. Irritar aqui é o mesmo que sentir amargura. Não é aquele nervosismo passageiro. Quando o marido sente amargura contra a esposa, ele abre as portas do inferno. Primeiro,
suas orações não são mais respondidas. Ou seja, ele perde mesmo a comunhão com Deus. Pode orar por 2 horas, está orando em vão. 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Sempre que um homem me diz: eu oro e parece que Deus não está me ouvindo, eu pergunto para ele: como que você está tratando a esposa? Como que você está tratando a esposa? Segundo, quando ele sente amargura, ele passa a sentir o direito de ser feliz ao lado de outra. Por isso eu falo, irmãos, a amargura é a semente do diabo, e o adultério é o fruto desta semente. Mas como não se irritar, pastor? Sabedoria, irmãos. A mulher é o vaso mais frágil, mas você também é frágil. Mas ela é mais frágil emocional e fisicamente. Então, você precisa perdoá-la de imediato. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A mulher, no entanto, provoca, e o marido provoca, e vão para a cama brigados. Mas olha só que coisa, a mulher comentou com o seu marido: querido, hoje o relógio de parede quase caiu na cabeça da mamãe, teria sido fatal. Marido, ao invés de dizer graças a Deus, glória a Deus, disse: maldito relógio, sempre atrasado. O que esse marido está pedindo? Maridos assim, né? Terão esposas difíceis. E aí vão perguntar depois para o pastor: por quê? Por quê? Porque você não é paciente. Como cada membro do lar pode demonstrar gratidão? A esposa precisa demonstrar fidelidade ao marido, e o marido precisa demonstrar fidelidade à esposa. E o meu último ponto, eu iria falar com os filhos, mas não vou fazer isso não. Eu vou encerrar por aqui, porque eu quero que esse estudo fique realmente só para os casais, fique só para o marido e para a esposa, para que você possa voltar para a sua casa e praticar o que você aprendeu aqui nesta manhã. Templo Batista Maranata, a igreja da família. Pastores, eles se orgulham em dizer: a nossa igreja é missionária. Essa igreja que é missionária também, mas a nossa missão principal é ser a igreja da família. Família é a instituição mais importante que há sobre a face da terra. Nesses 25 anos, alguns casais têm se separado, têm se divorciado, mas graças a Deus, é muito, muito pouco, diante de todos os casais que foram resgatados, e que foram edificados e abençoados. Claro que a igreja não consegue salvar todos os casamentos, mas Deus a tem usado para salvar muitos. E ontem um pai me disse que seus filhos se tornaram adultos, crescendo nesta igreja, e que ele deve a esta igreja a desenvoltura dos filhos. Ele deve a esta igreja o tipo de filhos que agora ele tem. Eu gostei tanto de ouvir isso, porque isso se chama gratidão. Gratidão. Então nunca deixe de ser grato pela mulher da sua mocidade. Nunca deixe de ser grato pelo homem da sua mocidade. Nunca deixe de ser grato um pelo outro. E não deixe de ser grato também pela sua igreja. Não deixe de ser grato pelos irmãos em Cristo que Deus tem te dado. Amém?